Ipanema. Ali entre a Aníbal e Garcia. Mas assim, pelo que eu li no teu Barão de livro, Jaguaribe. pelo que eu li no teu livro, você é um cara de Ipanema, mas com uma vida muito difícil. Ué, mas Ipanema onde, é boy? onde já se viu que Ipanema é sintoma de vida fácil? De playboy. Mas para um cara de São Gonçalo, o cara mora em Ipanema, é playboy, né? A gente falava isso na Mas época. o problema de você ter uma vida difícil nem sempre é porque você mora num lugar assim ou assado. Você pode ter uma vida difícil por outros fatores, né, na sua vida. Como no meu caso foi eu comecei com uma doença muito grave, né, na minha vida, uma doença terminal que chamava-se nefrose. Caralho. Eu fui o primeiro caso, por obra e graça do Divino Espírito Santo, o primeiro caso na América Latina a ser curado. Mas eu recebi criança? Eu tive nefrose com 2 anos e eu recebi alta do meu pediatra com 12. Caralho. Então, isso gerou muito na minha mãe, o doutor Rinaldo Delamare, que era um grande pediatra famosíssimo na época, que foi o cara que acompanhou e foi o cara que responsável por a minha remissão, vamos dizer assim. Ele dizia que não, a remissão foi devido à disciplina da sua mãe, que dava seus remédios na hora, virava noites, não sei o quê. Caralho. E eu tinha essa coisa que minha mãe acabou se tornando super protetora. Todo dia de manhã eu vinha palpar minhas pálpebras para ver se não tinha albumina. Todo ano eu tinha que fazer contagem de albumina no sangue. Passava um mês. Então, aquilo gerou um cárcere privado, praticamente. E com 12 anos eu comecei eu lia muito, não tinha o que fazer, ficava lendo, né? Aí minha mãe fez letras, então ela tinha uma biblioteca grande, eu comecei a ler aquilo que tinha por ali, né? Fui lendo Platão, Nietzsche. Caralho. Fui lendo tudo, o que tinha ali eu lia. Imagina, de 2 aos 12, você não poder jogar bola. Não podia fazer praticamente nada. Aí todo mundo, meus amigos, era o Pepeu, por exemplo, o Pepe do Arpex, eram meus amigos de colégio. Todo mundo era campeão mundial de surf, o Rico, todo mundo era na mesma rua. Caralho. Eu nunca botei pé na praia. Eu tinha que ir na praia com a minha mãe. Fazia só areia com baldinho, não podia entrar. Nada podia, nada. Caralho, era muito difícil. Então, a vida e tinha seus desdobramentos em relação a isso. E aí eu fui. Aí com 12 anos eu ganhei na alta. Aí naquela época eu era cambono de um centro espírita ali na Marquês de Olinda. Eu adorava espírito, eu estava entrando espiritismo, macumba, quimbanda, umbanda, eu adorava aquilo. Antigamente eu era sacristão, eu queria católico. Eu comecei a ler Nietzsche, e aí fui ler um cara que inventou o DNA, um dos inventores, que era o Jacques Monod. Eu misturei, 12 anos, né? Misturei Além do Bem e do Mal com Nietzsche, Umbanda no Brasil, eu estava Vida em Saturno, escrito por Nossa Senhora de Fátima. Pirou. Aí eu era cambono, eu era cambono do centro espírita. E aí eu era cambono do Tranca-Rua. O Tranca-Rua era um Exu muito bacana, que ficou meu amigo depois. Mas só que certa vez, na gira lá, baixou o Exu Caveira. O Exu Caveira. Baixou o Exu Caveira, e o Exu Caveira tinha uma manifestação muito diferenciada. Ele não falava. Quando baixou, eu cambono, falei assim, o que eu vou falar? Aí a dona da gira, né, falou assim, meu filho, o negócio é o seguinte, o Caveira não fala porque ele é muito carregado. Aí o cavalo, né, que é o médium, que estava aí ele se ganhava, ficava todo assim... todo torto. Aí eu falava, ele não se manifesta, ele não se comunica. Não, essa é a comunicação dele. Ele ficava de cócoras, assim... Aí ele pediu uma cachaça, um marafo. Ele não pediu, ele falou, ele quer, ele não falava lá, aí babava. Caralho. Falei, poxa, ele tá um pouco... Não, ele é assim mesmo. Um pouco alterado, né? Ele é muito possante, é o Exu mais possante de todos. Ele tem muita raiva, mas ele é de luz, aqueles papos, né? Aí eu dei um marafo pro Exu Caveira pegou o marafo e fez assim, clim, quebrou a garrafa, rapaz. Começou a moer o vidro com a mão. Caralho, eu falei, cacete, cara. Falei, poderoso. Aí o cara começou a moer, ele olhava pra mim com os olhos virados, e aí pegou assim, aí fez assim,
só com o meu vidro moído. Eu falei, pô, que Você é o bichão, mano. Caralho, é brabo mesmo, hein? Puta que gostei do cara. Eu fiquei com ideia fixa. Eu falei, pô, eu lendo Além do Bem e do Mal, teorizando sobre as coisas. Aí eu voltei pra minha casa. Eu ouvia muito Pink Floyd, mas o early Pink Floyd, que era aquelas Saucer Full of Secrets, antes do Dark Side of the Moon, ele só tinha as coisas meio parecia Alma Penada. Eu só fiz uma seleção de Alma Penada que eu adorava ter medo, então eu botava só coisa aí ficava vendo a assombração pra eu ter medo. Eu era o meu parque de diversão, meu próprio trem fantasma, né? Você treinava a casa mal assombrada. Caralho, aí velho. eu ficava aí eu falei assim, eu vou fazer aí eu tive uma ideia, eu vendo Além do Bem e do Mal, aí tinha um ar-condicionadozinho que eu transformei em altar. Aí eu falei assim, pô, eu vou chamar, porque é o seguinte, esse cara precisa de um carinho. Todo mundo chama o Exu Caveira pra matar bode, pra matar as pessoas, fazer trabalho. Sacrifício, né? Eu quero obter um favor do Exu Caveira. Eu vou fazer assim, Além do Bem e do Mal. Aí eu vou chamar o Exu Caveira, vou botar um Pink Floyd. Aí fica aí, Exu Caveira. Aí botei o Hobby de Chambre, porque eu achava que o Hobby de Chambre parecia padre, então parecia uma coisa mais ritualizada, né? Aí botei um incenso, acendi uma velhinha e fiquei lá aí. Você tinha quantos anos, Tinha 12. Aí eu falo assim, Exu Caveira. Aí eu botei no meu tape deck cassete, né? Eu botei os melhores maminhas aqui do lado. A bandeira do Flamengo, agora flamenguista, né? A bandeira do Flamengo, eu tiro, porque é preto e vermelho, tinha Exu. Eu falei assim, ó, você deve gostar dessas cores, né? E aí você fica aqui e eu vou lhe acolher. Porque é o seguinte, não vou lhe pedir nada. Você tem o meu amor incondicional. Sei que você é uma alma muito boa, atribulada, cheia de problemas, come vidro. Pô, fica lá, Caralho, não consegue nem falar. Eu tenho certeza, você vai passar um mês aqui comigo. Hospedado aqui Você em casa. vai jogar botão comigo. Você vai ficar meu chapa, rapaz. Eu sou muito divertido. O cara chamou o Exu Caveira pra jogar botão, Eu sou velho. muito divertido. Eu tenho um monte de... Porque eu era muito solitário. Eu comecei a ser um cara com uma vida interior muito divertida, porque eu tinha imaginação. Eu criava um monte de coisas, como vocês estão próprios. Aí eu falava, pode vir. Aí no meio daquele o pode vir, eu fiz... Eu comecei a me estrebuchar. Ih, caralho. E cair no chão. Aí pausa, porque aí tudo são elucubrações macabras. Eu não sabia mais do que se tratava. Passou um lapso de tempo. Evidentemente, quando eu acordo, eu olho ao meu redor, tudo está despedaçado. Caralho, o tape velho. deck, o cassete estava quebrado, dizimado no chão. A cadeira estava quebrada em 532 pedaços. Puta Todas que as pariu. gavetas que tinha de Mexida. móvel, botão, disco, tudo no chão, as cortinas arrebentadas, caídas, Cara, você a vela caída, destruiu ainda o bem quarto. que caiu e não pegou apagou. fogo. Tinha algo pring do lado de 90 graus, que na Pô, época aquele álcool era nervoso, mas não rolou nada. Tudo quebrado e eu com enjoo. Eu falei, puxa. Aí eu comecei a falar, mãe, porra. Aí eu abri a porta, minha mãe estava ali do lado. Falei, pô, você não tá ouvindo o barulho que tá aqui? Falei, meu filho, você faz tanto barulho que eu nem sei. Nem se ligou. Pô, eu fazia barulho, toda a bateria, você tá sempre fazendo barulho. Mas eu falei, era barulho de coisa quebrando. Eu falei, mas pô, você faz um som que parece coisa quebrando, né? Faz tudo barulho. Bom, aí, cara, eu fui no banheiro, vomitei. Ela falou, por que você fez? Aí ela soube que eu tinha me estribuchei, tava todo... Babado. Tinha mordido a língua. Eu falei, acho que Caralho, você teve uma convulsão. Aí eu fiz um périplo. Check-up. Um périplo por todos os neurologistas do Rio de Janeiro. O cara falava, antigamente era de... Acho que tem uma digitimia. Aí disseram, já estava com 1,80m e tantos, com 12 anos, já estava com quase 1,50m, 82, 83. Ele falou assim, então a síndrome de avestruz cresceu muito, o cérebro ficou pequenininho, acho que deu um piripaque. Conseguiu acompanhar, cada um tinha uma tese, né? Caralho, cada um tinha velho. uma tese sobre o meu caso, né? Aí fiz um eletrocefalograma, o eletrocefalograma... Mas você não contou pra ninguém que você tava chamando... Eu falei, olha, o Exu Caveira. Mas aí era engraçado, porque... Caralho, aí sabe o que velho. aconteceu? Eu acho que o Exu chegou. Aí eu tava no café da manhã, eu falei assim, não, porque o Exu Caveira... Eu deixava cair a xícara, sabe? Caralho, então, aí falou, pô, velho. você não fala mais no Exu Caveira. Eu falei assim, ó, mamãe, o negócio é o seguinte, Exu Caveira é gente... Exu Caveira. Aí eu começava a ter... Toda hora que eu tinha o Exu Caveira, eu usava um lapso, piripaque. mas era um pequeno, né? Não era uma coisa, uma convulsão, era só... Eu caía com o tio que tava na mão, caía. Aí eu voltava, ups. Eu falei, para, isso é um encosto. Aí eu falei assim, isso é um encosto, isso é digitimia, ele está com epilepsia.
Pô, o que aconteceu? Eu saí de uma doença para outra, porque a gente estava com a nefrose, aí eu saí da nefrose para epilepsia. Puta que pariu. Catalepsia, digetimia, mediunidade, não sei o quê. Pariu, aí meu. eu fui pro centro, falei, você precisa para um centro de luz. Aí ela foi para um centro de luz, onde baixava o Walt Disney. Eu falei, pô, saí do Exu Caveira pro Walt Disney. Pô, Que do caralho! Puta que pariu! Que demais, meu! aí não. Eu falei, pô, mamãe, me Caralho. desculpa. Aí você começou a ficar com a voz do Mickey? Não, eu comecei a psicografar. Olha, tua mãe! Eu comecei a psicografar pessoas da tribos do Oriente. Comecei a Ramatiz, comecei e comecei a ficar mais oriental, isso aqui. Mas eu sentia falta da Pomba Gira, da Maria Padilha, do Exu Caveira. Eu Da sentia turma. falta. Porque era um aconchego, né? Bom, eu fui ficando. Pra encurtar a história. Aos 35 anos, eu visitei um médico que eu tinha que tomar Rivotril, Comital, um monte de coisa, porque senão eu tinha piripaque até os 35 anos. Tá. Aí eu conheci um italiano, o doutor Federico Navarro, e ele, depois de milhões de médicos, né? E ele falou assim, olha, eu tenho uma coisa que é uma lanterna, que ele faz a lanterna, porque o problema é o foco. Porque você tem um problema, todos nós temos um problema de amamentação. Então, quando a gente amamenta, às vezes, se a mãe não dá direito, você vai ficando como se fosse a direção, tem que alinhar a direção, tem que alinhar a retina, e isso melhora o cérebro, e você nunca mais vai ter Que nada. loucura isso. Uma Aí eu lanterna. ficava, ele falou, vou te dar 6 meses, ele foi reduzindo o meu remédio gradativamente, foi botando uns mais fraquinhos e foi fazendo uma coisa com a lanterna, que era um exercício de córnea. Às vezes ele me botava de cabeça para baixo. Caralho, eu que tinha louco, ficar, velho. assim, e Pra doía. cima, pra baixo, pro De lado, pro pro outro. até alinhar a tal da córnea. E não é que daqui em 6 meses nunca mais Teve parou, nada. sumiu.